Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de Jó, quinto, como diz o meu colega aqui. Simbora. Eu já nem coloquei título porque não temos, mas é um capítulo em que eu fico assim, eu não sei vocês, mas eu leio o livro de Jó e os discursos dos amigos, né, os conselhos ali dos amigos, e eu já fico procurando a coisa errada, né, para no final do livro Deus dizer que aqueles amigos precisavam da oração de Jó, foram imprudentes ao mostrar ele. Mas eu quero, né, como é que se diz? Desconstruir essa imagem que a gente tem, porque nem tudo vai estar errado. Eu, né, como eu disse, acho que poucos amigos fazem o que os amigos de Jó fizeram, né, de sair das suas inúmeras coisas, né, dos seus negócios, deixar sua vida ali, sua família e ficar com um amigo, ficar em silêncio, ou às vezes estar ali falando um monte de baboseira, mas ainda ali, num momento muito ruim. Pode ser que não sejam, como é que se diz, poucas pessoas, né? Pode ser que sejam muitas, mas assim, eu vejo que às vezes as pessoas, elas tem os dois vieses, né? Que tanto as pessoas, às vezes, elas preferem ficar, tipo, são mais assim em ficar com as pessoas nos momentos ruins do que nos bons. Outras já preferem ali os momentos bons do que nos momentos ruins. Mas enfim, é isso. Os amigos de Jó aqui estavam ali ao lado dele nesse momento de muita dor, muito sofrimento, muita dificuldade. Eles largaram tudo que eles tinham e eles foram lá. E esse capítulo é a continuação de ele faz ali dando conselhos a Jó, dando conselhos não, né, mas falando algumas coisas. E eu gostei muito da fala dele nesse capítulo. Eu acho que poucas coisas a gente tira assim e fala, aqui você errou. Mas a maioria dele é carregado de muita verdade, ele profetiza e sei lá. Mas vamos dar uma olhada nele, vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Deus, obrigada por mais um dia em sua presença, obrigada pela sua palavra. Fala conosco nessa manhã. Fala com aqueles que estão sofrendo, que estão precisando, sabe, Deus, de ouvir a sua palavra, de ouvir o seu conselho, de ouvir, sabe, Deus, de serem levantadas através disso. Eu oro e te peço, Deus, pela vida de cada um que está aqui. Abençoa, Deus. Consagramos a Ti os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Então vai dizer assim no capítulo 5. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Seus filhos não têm segurança, nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Então aqui ele começa dizendo que ninguém sofre à toa, que as coisas não estão, não acontecem por acaso, que a gente mesmo provoca isso, né? E aí ele vai continuar no versículo 8. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a ele.
Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres, ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempos de fome, Deus não deixará que você morra. E em tempo de guerra, ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando cortar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. E aqui finaliza mais um capítulo. E aí, ele faz então, ele dá esse conselho a Jó, né? Ele vai falar para Jó se voltar para Deus, entregar os problemas que ele tem nas mãos do Senhor e vai continuar tratando Jó. Eu acho que o erro aqui de Jó é porque ele continua tratando Jó como se ele tivesse com certeza pecado. Isso na mente deles está claro. Ninguém recebe o mal que o Jó está recebendo à toa. E a gente sabe que não foi bem assim, né? Que o Senhor ali tirou a cerca de proteção exatamente porque ele queria tratar algumas coisas com Jó, mas não porque Jó tinha feito alguma coisa de errado. E aí, gente, mas eu acho bem interessante essa última parte que ele vai falar Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. E aí ele vai falar uma série de coisas. E no final ele vai virar e ele vai profetizar a respeito de Jó. Ele vai virar e ele vai falar, cara, calma, Jó. Vai dar tudo certo, sabe? É aquele famoso, né? Aquela famosa frase que as pessoas às vezes falam assim. Essa doença não é para fim de morte, mas é para o bem, é para a vida, é para um testemunho. Ontem eu estava até ouvindo um podcast, eu gosto muito de podcast, né, gente? Enquanto eu tô trabalhando, pra eu não ficar com a minha cabeça vazia, se eu não preciso ler e prestar atenção, se eu tô fazendo aquela coisa mecânica, automática, eu gosto sempre de estar ouvindo alguma coisa que vai me edificar, que eu vou aprender. Então, volta e meia eu tô assistindo um podcast que eu acho interessantíssimo. E ontem eu tava assistindo um que o cara tava falando que no meio da Covid ele ficou muito mal e ele parou de compor, não conseguia mais compor, não conseguia mais fazer nada. E ele falando, né, da situação, assim, ele fala, cara, tem coisa que às vezes a gente tá passando pela situação e as pessoas estão falando assim pra gente, ah, mas no final disso tudo isso vai gerar um testemunho. Ah, mas no final disso tudo vai isso. E ele falava, cara, eu não quero testemunho, eu não quero. Eu só quero meu filho de volta, eu só quero, né, as pessoas aí que passaram por algumas perdas e tal. Não foi o caso dele, mas ele estava falando sobre essa dor. E
isso, sabe? E aí aqui ele traz esse consolo para Jó. Então eu gosto muito dessa última parte, sabe, que ele praticamente profetiza o que de fato veio a acontecer. Você terá muitos filhos e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Aquela altura do campeonato era impossível já pensar nisso. Gente, ele estava doente, ele estava se coçando todo, ele estava se acabando. Ele tinha perdido todos os filhos dele, sabe? Ele tinha perdido as coisas, os bens dele, ele não tinha mais pensamento para absolutamente nada disso. E ele faz ele ali como uma boca de, de Deus, uma voz profética na vida dele, ele fala, sabe? Entrega os seus problemas, deixa que aquele que te feriu, ele vai te curar e no final das contas vai ser ainda melhor. Então que hoje a gente possa ficar com isso, sabe? Que a gente possa ficar com essa palavra e acreditar que, sabe, por pior que seja a situação, por mais difícil que ela pareça, por mais impossível que você possa achar que possa vir a acontecer, foi o que aconteceu na vida de Jó, e em nome de Jesus, que tudo que você está passando, né, se você está passando por um momento desses, que você creia que o Senhor tem um propósito bem especial e muito maior do que você pode mensurar na sua cabeça, amém? Gente, essa Joaninha, ela tá me perseguindo. Eu detesto isso. Então é isso, gente. Amém, glória a Deus. Eu devia ter desligado antes de fazer isso, né? Mas é porque eu fiquei assim um pouco apavorada. E era uma Joaninha. Mas amém, glória a Deus. Bom dia, mami. Seja bem-vinda. E é isso. Partiu para o nosso dia. Deus abençoe. Tchau.